Bem-vindo a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E para o nosso Papo de Psi entrevista de hoje, teremos uma convidada para a gente conversar sobre um tema importante, que é o bullying nas escolas. A palavra bullying tem origem na língua inglesa e tem como significado o ato de ameaçar, agredir ou intimidar uma pessoa indefesa. O bullying pode estar relacionado a vários tipos de agressão, que se diferenciam a partir do modo como são praticados. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre a saúde dos estudantes brasileiros mostra que a aparência física é um dos principais motivos de bullying nas escolas. Então, para esse tema tão importante, gostaria de apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é a Paula Cristina Reis Silva, psicóloga, especialista em psicopedagogia clínica e institucional. Então, Paula, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão sério, né, que tem que ser sim discutido e para evitar, né, cada vez mais o aumento do bullying, né, nas escolas, em vários contextos. Paula, conta para quem está te escutando um pouquinho mais sobre quem é você, sobre a sua atuação. Então, eu sou psicóloga, trabalho na educação, na cidade de Ribeirão Vermelho, atuo nas escolas como psicopedagoga e atualmente eu estou como psicóloga também. E é um trabalho bem diversificado, onde a gente vê vários tipos de sintoma, incluindo o bullying. E, Paula, já entrando então nessa questão do bullying, né, que a gente está conversando, conta para quem está escutando, né, um pouquinho mais o que é isso, como que é isso na tua prática. Então, falar de bullying é falar de dor e angústia. E na prática, o bullying, assim, é discutido nas escolas, mas a gente vê que não é somente na escola que acontece o bullying, é em vários contextos, né? Então isso tem que ser olhado de uma maneira geral. Pode ser no contexto familiar, pode ser no contexto escolar, no trabalho. Isso pode vir de um adulto, de professor para aluno, de aluno para professor. Então, assim, é um trabalho geral. Na questão da prática, a gente fica assim, observando a atitude, o comportamento dos alunos, porque quem provoca o bullying, ele já tem um certo tipo de comportamento, né? Ele apresenta um pouco mais de agressividade, irritabilidade, às vezes ele é mais hostil. Então a gente fica sempre de olho nessa criança, né? Nesse aluno que tem esse comportamento diferenciado, né? Paula, você acha que a gente poderia dizer que o bullying é um problema de saúde pública? E se for um problema, como que esse problema é visto pelos professores, pela escola, pelos pais, pelos alunos e pelo governo? Então, há tempos atrás, o bullying ele era somente tratado nas escolas. Atualmente, ele é um caso de saúde pública. E governo, a esfera governamental, a social, ela tem estratégias. Até o Ministério da Saúde, o Ministério Público, procura sempre estar incentivando o trabalho nas escolas, na prevenção, né? Na interrupção do bullying. Assim, eu sempre falo, eu gosto de trabalhar no geral com as escolas. Eu gosto de sempre estar assim, vinculada, unida ao trabalho governamental, né, da prefeitura. Eu gosto de também estar fazendo um trabalho junto com o Conselho Tutelar, assistente social, psicólogos clínicos. É um trabalho que às vezes é um pouco diferente do outro, mas que o fim é o mesmo, de combater e de prevenir o bullying. Então tem sim, é um caso de saúde pública que tem que ser trabalhado, né, e que eles cobram também esse trabalho de todos os profissionais. Pois é, e como é que esse tema chega até você pela visão dos professores, pela visão dos pais? Então, o foco do professor é a aprendizagem. E muitas vezes a criança ou o adolescente tem dificuldades em falar sobre o que está sentindo. Então, muitas vezes, ou às vezes não tem confiança, porque o professor está tão saturado que muitas vezes a criança procura o professor
e o professor dá as costas. Não, vai resolver para lá. Então, assim, é quando começa mesmo o professor notar que a criança está mais isolada, a vítima está mais isolada, não quer ir à aula, prefere ficar mais quietinha, não está muito participativa. Então, aí o professor procura o profissional, que no caso, né, como eu trabalho com isso, ela me procura e fala, olha, a criança está tendo alguns problemas, não quer vir à aula, mudou o comportamento, está mais irritada, está mais chorosa, o que pode estar acontecendo? Então, eu levo essa criança comigo, faço uma investigação do que pode estar acontecendo separadamente, e quando eu consigo ver que é um caso de bullying, no caso já instalado e crítico, eu faço esse acompanhamento com a criança na escola e também encaminho ela para outro profissional psicólogo clínico fora da escola. Então, a gente faz um trabalho. Mas independente de ter ou não acontecido, de já ter instalado um caso crítico de bullying, nós trabalhamos. Eu tento sempre estar trabalhando com a prevenção, conversando com os professores, tentando ser essa ponte, né, de informações para eles ficarem atentos. Mas é igual estou falando para vocês, é difícil às vezes para o professor porque ele está mais ligado na aprendizagem mesmo, mas ele acaba vendo que a criança não está bem, né? Aí acaba levando isso para mim. E aí enfatiza e por isso que é tão importante, né, ter o psicólogo dentro das escolas, ter um psicopedagogo dentro das escolas. Pois é, Paula, isso mesmo que eu ia comentar, porque é muito importante o profissional psicólogo numa escola, porque o professor, ele não, por mais que ele esteja ali no dia a dia com o aluno, ele às vezes não percebe, ele não está muitas vezes capacitado para enxergar essas pequenas coisas, né? E o psicólogo é o profissional que está ali, que tem uma escuta diferenciada, que vai poder escutar esse aluno, que vai poder escutar esse professor também, a família, e aí sim, né, poder fazer um trabalho em equipe, como você está contando pra gente, isso é muito importante. Sim. A escuta, o psicólogo ele já tem uma escuta diferenciada, uma maneira, ele está apto para estar investigando esse tipo de ação com a família, com a sociedade, com a escola. É algo assim, é um trabalho em equipe, com às vezes trabalhos diferenciados, mas que tem o mesmo fim, né? Tratar o bullying de alguma forma. Pois é, Paula. E você acredita, né, que o bullying e essas práticas, elas podem interferir no processo de aprendizado do aluno? Ah, sim, interfere, sim. Porque a criança ou o adolescente, a pessoa que está sofrendo bullying, de alguma forma ela se sente constrangido, acuado, porque quem sofre o bullying, ele é hostilizado. Então, assim, isso vai interferir na aprendizagem, porque é um sintoma. A dificuldade de aprendizagem, a falta de interesse é sintoma. Sintoma que algo não vai bem naquela esfera, né? Naquele contexto. Por isso que tem que ser investigado. Por isso que não é qualquer pessoa que pode tentar, de alguma forma, trabalhar com isso. Não é resolver assim, vamos dar um jeito, vamos colocar essa criança na primeira carteira. Não é assim, né? É todo um trabalho de investigação para ver o que pode ser feito. O que eu vejo na minha prática é que muitas vezes as crianças que aparecem lá no consultório, né, com dificuldades ditas de aprendizagem, nem sempre são dificuldades de algum processo de aprendizagem, sim, na aprendizagem, alguma coisa que está acontecendo ali. E muitas vezes o bullying, né, essa questão que envolve também a autoestima da criança, muitas vezes é isso, e não uma dificuldade neurológica, que acaba sendo tratada, se não for bem investigada, como uma dificuldade neurológica, como uma dificuldade de aprendizagem mesmo, né? Sim, porque o rendimento cai. Isso que chama muita atenção dos professores, é na hora do rendimento. Porque a criança, às vezes, ela é uma criança ativa, dinâmica, curiosa, de repente parou tudo.
Então, a professora começa a ficar desconfiada, alguma coisa está acontecendo, porque essa criança, ela se interessava, ela era ativa, ela gostava de fazer as atividades, de repente não quer ir para a escola, está com medo, não quer ficar sozinha, chora na hora do recreio, começa a mudar todo o comportamento dela. O bullying, ele dá sinais na vítima e também dá sinais no agressor, porque nós podemos falar sobre agressividade, né? Sobre isso. Eu até estava fazendo uma pesquisa e tem um autor que não me vem o nome agora, ele fala que o bullying é um buraco na angústia, é uma dor imensa, intensa, que só quem é vítima sabe. E muitas vezes o problema é que a criança ou o adolescente, ele não consegue verbalizar isso. Isso é visto pelo profissional, pelo psicólogo, como algo assim que ele tem que investigar para saber aonde está esse problema, o que pode estar acontecendo. E muitas vezes ele fica mesmo com sintomas, sem conseguir verbalizar. E traz isso, carrega, né? Se isso não for bem olhado, carrega para a vida toda, né? Carrega para a vida. É assim, interessante porque eu vejo muito assim, frases clichês em Facebook, né? Eu sofri bullying e não aconteceu nada, tô aqui viva, tô aqui bem. Não é bem assim. Eu vejo isso, eu fico muito brava, porque não é assim. Às vezes a pessoa tá com um sintoma, tá com uma depressão, o adulto tá com problemas sérios e nem passa pela cabeça dela que pode ser aquele bullying que ela sofreu lá na infância. Quantas pessoas elas falam, eu tô triste, tô amargurada, tô cansada, não tô conseguindo viver a vida e não sei porquê. Vai saber se não é aquele bullying que ela sofreu, né? Aquela hostilidade. Então, assim, não é bem assim, né? Nem todos conseguem lidar com o bullying. Aproveitando, existe apenas um tipo de bullying? E se não, quais são esses tipos de bullying? Quais são... Como que a gente classificaria, né? Então, são vários tipos de bullying, né? Hoje eles são classificados até 10 tipos de bullying. Verbal, físico, psicológico, material, moral, sexual. O cyberbullying está aí, né? Tão escancarado para nós todos que estamos, né, o tempo inteiro na internet. O preconceituoso, o familiar. Muitos pensam, né, que na família não acontece, e acontece muito, né? De irmão, mãe, pai, acontece. Então, assim, o verbal, ele vem de, como o próprio nome diz, o verbal ele vem de agressões advindas da fala, né, da verbalização, com xingamentos e apelidos, né? Mas, assim, é bom deixar bem claro, o bullying, ele é constante. Ele não é um impulso sádico num dia, né, com arrependimento depois. Ele é algo que é constante, né? Então, assim, todos os dias praticamente, né, a pessoa é hostilizada sempre. Então, assim, o físico, o tipo físico, o agressor, ele usa a força física com chutes, arranhões, pontapés, imobilização. Às vezes pega, né, a pessoa pelo pescoço, a criança, né, pelo pescoço, joga no chão. É uma série de problemas. O moral, que envolve questões sociais, né, e particulares, como calúnia, difamação. Quantas vezes a gente vê isso no trabalho, essas perseguições, e o psicológico, que visam controlar, assim, o modo de ser, de viver da vítima, né, como intimidações, chantagens. A gente vê isso muito, assim, é chocante às vezes falar, né, para quem é leigo, para quem não está acostumado, de mãe para filho. As chantagens emocionais, o controle que tem com o filho, aquela coisa toda, quer controlar a vida, as emoções, né? Vê isso muito no irmão. Então, assim, é algo que tem que ser visto. O material, que é a violência contra o patrimônio, né, das vítimas, tentam diminuí-las, humilhá-las e tudo mais, né? Aí vem com roubos,
furtos do patrimônio. O social, que é a agressão através da alienação, total, parcial. Então exclui, não chama para certas festas, sabe? Porque não está adequado. Então, assim... A criança que nunca é escolhida na brincadeira, isso, né? Isso, tem a questão da criança que não é escolhida, como você falou. Ela sempre não serve para certos tipos de brincadeiras, né? A sexual é a agressão de caráter sexual que envolve a sexualidade, a exposição da figura, né? Da nudez. Familiar, né? Que igual eu falei, né, que é o tipo de bullying onde está mais no núcleo, né, da família, como constrangimento, inadequação, preconceituoso, que a gente vê tanto aí, né, que nós vemos tantos acontecerem, né, crime de racismo, de constrangimentos, né, de apelidos, de intolerância, e o cyberbullying, que é realizado nas redes sociais, em ambiente virtual. Então, a exposição da imagem devida da pessoa, do sujeito, utilização de ferramentas virtuais. Então, assim, são essas, né, que são mais, assim, que está presente no dia a dia de muitas vítimas, de muitas pessoas. Enquanto você foi falando, Paula, eu fui aqui pensando em como, assim, o bullying, ele existe uma tentativa assim de naturalizar o bullying, como se fosse uma coisa muito comum de acontecer. Você foi falando, eu fui lembrando de filmes que trazem assim o bullying como se fosse uma coisa engraçada, né? Aquele aluno que é perseguido, esses filmes norte-americanos, né? Que até coloca o aluno dentro do armário. Então, assim, o aluno que briga fora da escola. Como isso fica naturalizado, como se fosse uma coisa ok, legal, façamos isso, né? E não é essa a ideia, né? Acho que a ideia do que a gente está conversando aqui hoje é de mostrar que isso não é uma coisa natural, que não é normal, e que isso traz muitos prejuízos para aquela pessoa ali que está no processo de formação de identidade. O que você acha disso? Então, eu costumo dizer que o bullying é contagioso, né? A criança, principalmente, ela é repetitiva. Então, ela vai atrás do valentão, né? Porque o bullying, ele mostra poder, né? Freud já dizia, onde tem poder, tem violência. Então, as crianças, elas vão atrás. E até para não sofrer o bullying. De medo do valentão. Tem sempre né? Sempre uma criança que ela é mais frágil, que ela é mais chamativa e que vai sofrer o bullying. E essas crianças vão atrás. Como eu falei, não é uma brincadeira. É um impulso sádico. Esse tempo eu estava conversando com o Francisco Dante, ele é psicanalista, e ele me falou uma coisa assim bem interessante. Vou ler o que ele me falou, porque eu acho interessante falar as palavras que ele me falou, porque é uma frase dele. Né? Essa questão do bullying, no aspecto analítico, né? Psicanalítico, e ele foi bem categórico. Ele fala, é um ato sádico, que a pessoa sabe que é errado e mesmo assim se dispõe a fazer. É o mesmo dane-se, vou fazer. Mecanismo de renegação, mecanismo de defesa, que opera na doença perversa. A diferença é de frequência. Se caso a criança tem um impulso sádico, seguido de um arrependimento, isso não é caracterizado doença. Só é doença se tomar repetição viciosa. Ou seja, até quem comete o bullying precisa ser, de alguma forma, acolhido. Porque ali há uma angústia, mas ele sabe muito bem lidar com essa angústia, fazendo bullying. Então, o que há por trás dessa angústia que está provocando o bullying? Então, tanto a vítima quanto o provocador que comete o bullying, eles devem ser acolhidos e tratados. Tem que ter uma intervenção, né, com eles, diferenciada. Muito interessante essa sua colocação, né, que é preciso olhar tanto para quem sofre o bullying,
quanto para quem pratica o bullying, porque existe provavelmente aí um desequilíbrio, algo que precisa ser olhado, precisa ser cuidado, né? Sim. Porque eu acho que não é aquele movimento que a gente tá querendo conversar aqui, não é um movimento só de, cuida daquele que sofre e pune aquele que agride. Não é isso que a gente tá conversando, né? A gente tá conversando de um olhar amplo, de que isso tudo reflete situações que a pessoa tá vivendo na vida dela, né? Com certeza. Pensando nesse âmbito mais sistêmico, então, já que a gente está falando, tem que olhar a vítima, mas aquele que pratica a família, bullying, né? Quais que são as medidas de prevenção para o bullying na escola? O que são essas prevenções? Como que vocês atuam na escola com isso? Então, cada escola ela tem uma estratégia de prevenção. Isso vai muito do contexto, né? Às vezes há uma diferença da escola pública para particular, então cada uma tem uma estratégia de prevenção. O importante é ter a prevenção. Então, primeiramente, acolher as queixas advindas do professor ou da direção. Não sei quem pode levar a queixa. A partir do momento da queixa, acolher tanto a vítima como quem comete o bullying. Fazer uma observação, uma investigação com as crianças, escutar essas crianças, acolher essas crianças, escutar as famílias. Bem, eu estou falando em base do meu trabalho, que eu faço na escola. Eu faço um trabalho mesmo minucioso de investigação. Eu tenho uma sala onde eu tenho essa liberdade de estar levando essas crianças para fazer essa investigação. É um trabalho muito bem feito. Dali se não tem ainda um trabalho de prevenção, nós começamos a planejar isso. Eu planejo o estudo em equipe, já encaminho essas crianças para o atendimento psicológico clínico. Eu não atendo essas crianças na clínica, eu atendo eles na escola e encaminho eles, porque nós temos os psicólogos clínicos, as psicólogas, né, lá da prefeitura, que elas também trabalham em equipe, então nós somos uma equipe e fazemos esse trabalho com as crianças. E na questão de prevenção, aí eu já começo a agilizar palestras, cartilhas, muitas vezes pode ser feito com a ajuda da prefeitura, né? Às vezes até a própria prefeita gosta de estar envolvida também, sabe? Nesses tipos de ações. Então, assim, aí é todo um contexto que trabalhamos, né? E vai trabalhando a criança, a vítima, o que provoca o bullying e mais a prevenção, né? Com cartilhas, palestras, reuniões com os familiares. E é interessante que quando a gente aciona todo esse trabalho, todos cooperam, todos vão. Se tem palestra, os pais vão. Se tem reuniões, os pais vão. A família, né? Eu gosto de falar cuidadores, né? Os cuidadores vão e a sociedade está sempre presente. É bem interessante, porque todos gostam de participar. Mas é igual eu falei, cada escola tem uma estratégia de trabalho que pode ser desenvolvida. A cidade que você trabalha é uma cidade relativamente pequena, né? Então, talvez tenha essa facilidade de ter esse trabalho de forma sistêmica, né? Começa nas escolas e vai para a comunidade e a própria prefeitura, mas a gente sabe que não é a realidade de todos os lugares, mas é interessante essa estratégia. A parte de prevenção, ela é psicoeducativa, né? É um pouco diferente do atendimento, da intervenção clínica, da intervenção dentro da escola, da sala de aula, ou na sala, né, do psicopedagogo. Ela é um pouco diferente, né? Ela é mais psicoeducativa mesmo. Pois é, e você falou aí de psicoeducação, né? Conhecimento é poder. Tomada de consciência é poder. Então, você está dizendo que esse é um caminho muito interessante de seguir, né? O caminho de educar, de levar informação, de levar conhecimento
para a comunidade, também para esses alunos que estão envolvidos nesse meio, né? Como é importante a informação chegar até as pessoas, né? Sim. É sempre bom trabalhar na prevenção, mas assim, quem comete o bullying, não adianta você chegar para ele e falar para ele, olha, não faço bullying, porque é algo que ele tem a necessidade de fazer, é algo que está intrínseco nele. Então, assim, dá para prevenir? Lógico que dá. Informar os pais. Mas, geralmente, a gente vê quando está mais mesmo, assim, já está na criança, já está acontecendo. Mesmo com prevenção, às vezes, acontece de acontecer. Isso, prevenir também não quer dizer que não vai acontecer. Então, tem que estar sempre de olho. Sim. Sempre. Ainda mais se tratando de criança e adolescente. É algo assim, né? Ô, Paula, você já falou algo aqui no episódio de hoje, mas eu queria que você colocasse, talvez aqui agora, um pouco mais, para quem está escutando, né? Quais podem ser esses sintomas que uma criança ou um adolescente traz quando está sofrendo o bullying? A criança que está sofrendo o bullying, geralmente, vamos colocar na escola. Na escola, pode ser que ele fica mais isolado, começa a cair o rendimento, né, da aprendizagem, na questão de notas, começa a ficar mais disperso, desatento, a criança não consegue focar porque ela fica muito preocupada com a criança que está provocando o bullying, ela fica totalmente focada nele, né, de medo de sofrer as agressões. Ela às vezes pode ficar irritada, né, pode começar a faltar nas aulas, a ficar doente, porque assim, como a criança tem essa dificuldade de verbalizar, pode ser que vai para o corpo os sintomas. Então começa a ter dor de barriga, dor de cabeça, medo de dormir sozinha. Pode ser que ela comece a chorar, ter choros constantes, sem explicação, sem motivo aparente. Falo motivo aparente porque os cuidadores, os pais, pode ser que não percebam, falando por que essa menina ou esse menino está chorando, essa criança está assim, o que está acontecendo? Então, assim, vai depender muito da criança ou do adolescente, da adolescente, como ela vai reagir a esse bullying. Não tem um sintoma específico, pode aparecer sobrefobia, pode ser, né? Tem que perceber o que pode estar acontecendo. Sempre estar atento e procurar saber na escola, né, se está acontecendo alguma coisa, não ter medo, não ter vergonha de procurar saber, né? Se tem alguma coisa diferente, se tem alguma criança na sala de aula que não está legal, conversar com a criança, tentar conversar com essa criança, a criança também, porque pode ter adolescentes e crianças assistindo, então assim, não tenha vergonha de conversar com familiar de confiança, né? Se estiver acontecendo, fazer mesmo a denúncia, não ter vergonha. E principalmente os professores, escutem os alunos. Se eles chegam para fazer alguma reclamação e querer conversar, não ignore, sabe? Escute esse aluno e tente procurar um profissional para ajudar. Porque se a criança está pedindo ajuda, é porque ela está precisando de ajuda. Se ela não consegue verbalizar o que ela está falando, consiga pelo menos ficar atento ao que ela está querendo dizer. De alguma forma, seja através do choro, através do medo, através de alguma coisa que a deixou doente. Então, que os professores fiquem atentos a isso e os familiares também. Quanta coisa está por trás do bullying, Muita né, Paula? coisa. Tanto de quem comete como de quem é vítima, porque depois começa, né, a afetar a vítima de uma forma tão grande. Muitas pessoas ignoram, né, que o bullying causa traumas, e não é bem assim, ele causa traumas sim, e às vezes que vai para a vida inteira. Tem uma que a Paula tá falando da questão da criança, né? A criança às vezes vem com essa questão desses sintomas
não quero ir para aula, tá muito chorona, ou tá mais irritada, ou mais quieta, mas e o adolescente? Porque o adolescente ele já não expressa da mesma forma, né? O adolescente, ele talvez tenha um comportamento diferente do que a criança tem. O que os pais, então, deveriam ficar atentos, se é que a gente pode dizer assim, tanto para a criança quanto para o adolescente? É pouca diferença, viu, Lid? Geralmente eles ficam desinteressados da escola, eles recuam, começa a ter um desinteresse não somente da escola, como das atividades também. Eles evitam ter amigos, eles ficam mais acuados, mais isolados. Não é muito diferente, não. Até porque a fase da adolescência é muito ligada à fase infantil. Então, assim, pode ser que esses comportamentos sejam bem parecidos. Sabe uma coisa que eu penso também, Paula? Você colocou sobre o cyberbullying e aí vendo, né, a questão virtual como mais um meio de promoção para o bullying, mas eu vejo também que é mais um meio de expressão desses sintomas também, de quem está sofrendo o bullying, né? Então, acho que ficar atento ao que os filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, colocam nessas redes, porque às vezes lá aparece muita coisa que os pais não estão vendo. Lá aparecem muitas expressões da vítima mesmo, ou até do agressor, né? Preciso ficar de olho nesse outro mundo também, que não é um mundo separado, mas às vezes a família fica muito à parte, né? Então, é uma frase que não só eu, mas eu acho que ele também escutou muito na faculdade, foi: o que te incomoda no outro é teu. Então, assim, a gente escutava bastante isso, né, Lídia? Muito. Então, acho que é bem por aí. Ver por que essa criança tá provocando esse bullying, que angústia é essa, né? Que ele coloca que ele sabe muito bem lidar com ela, fazendo bullying com o outro. Será que não é dele essas questões? Né? Será que não é de quem comete o bullying? Essas questões todas, será que não é por aí que tem que se tratar, que tem que se olhar, que tem que se investigar? Então, eu acho que é não somente do cyberbullying, né? Mas de todo o contexto, né? Seja verbal, preconceituoso, na questão da homossexualidade, né? Quantos fazem o bullying em cima disso, né? Será que ele está conseguindo se ater com ele nessas questões? Né? Será que isso não é uma forma de fuga, né? Eu penso por aí. Pois é, Paula, e nesse mês de setembro, a gente está aí em campanha, pensando no Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha para que promova a prevenção ao suicídio. O bullying, o que você acha disso? Você acha que o bullying ele pode ser aí um agente causador também dessas tentativas de suicídio, de tentativas de autoagressão? Sim, se a vítima apresenta outros fatores além do bullying, outros comprometimentos emocionais, outras angústias e dores mentais, o bullying pode ser o pontapé, o estágio que vai dar o empurrão para o suicídio. A vítima, ela já está se sentindo tão hostilizada, quando a gente fala o buraco na angústia, é isso, ela se sente um nada. O bullying, ele provoca isso. A pessoa, o sujeito, a vítima, ela recebe aquilo ali, dependendo de como é essa vítima, o que ela está sentindo, qual a angústia, a dor que ela sente, esses outros fatores que estão envolvidos, né? Ela recebe aquilo como verdade, dependendo do insulto, do constrangimento. Várias literaturas falam sobre isso, né? Apesar que não temos muitas, ainda é algo recente, né, que está sendo tratado. O bullying, ele começou a ser tratado no Brasil de 2000 para cá, é algo recente. É como você disse, na escola, nos lugares, ainda é cultural de ser normal para algumas pessoas, e não é bem assim. Ele pode sim provocar o suicídio. Então tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ficar atento,
porque isso é muito sério. Pensando na seriedade, né, do tema e do que isso pode trazer como consequência, qual que seria a orientação para o aluno que sofre o bullying e para o aluno que pratica o bullying? É como eu falei, não dá para chegar no aluno e falar para ele, olha, não pratica o bullying não, você está fazendo feiura. É muito além disso. No caso, é importante que se encaminhe essa criança, esse aluno, seja adolescente ou criança, para outros profissionais clínicos. Vamos colocar que seja encaminhado para o psicólogo. O psicólogo vai analisar a demanda, a queixa, e ele vai fazer, né, uma investigação com essa criança, uma intervenção com essa criança, onde ele vai ver se é necessário encaminhar ele para outros profissionais, como psiquiatra, neurologista e tudo mais. É algo que tem muito mais problemas por trás do bullying. Então, assim, é algo que não adianta, sabe? Não tem como você chegar para ele e falar, você tá fazendo feiura, para com isso, ameaçar. Não vai adiantar muito, né? Uma hora ele vai retornar, ele vai fazer. Nem que seja escondido, ele vai fazer. E na questão da vítima, é como eu falei, prestar atenção, ficarem atentos, tanto os familiares como os professores, né? Se a criança está tendo um comportamento diferenciado, como irritabilidade, né, isolamento, rendimento caindo na escola, e também assim, ver se ela está mais chorosa, tá ficando sem dormir, tá tendo um sono mais agitado, porque a criança também costuma ter um sono mais agitado, às vezes não consegue dormir. Então, ficar atento a esses sintomas e estar conversando com a criança para ver se consegue. Assim, igual eu falei, é difícil porque a criança não consegue verbalizar sobre o assunto. Mas dá para estar procurando a escola. Mas ela expressa de outras maneiras, né? Isso, ela expressa através dos sintomas, muitas vezes, né? Então, mas procura a escola, conversar com os professores, conversar com a direção, não ter vergonha de estar conversando. Às vezes a família pensa que vai estar sendo invasiva ou que é algo passageiro, e não é. Pode ser que isso se agrave, tanto para quem comete o bullying como para quem é vítima dele. Então parece, pelo que você fala, Paula, que o caminho é a comunicação, e a parceria, e levar esse assunto a sério. Sim. Não achar que é bobagem, não achar que é frescura. Não tem como, né? É um assunto muito sério, tá aí, mesmo que algumas pessoas tenham resistência e negam, é um assunto que tem que ser, sim, discutido, e tem que ser trabalhado. Apesar de ser um assunto recente, pedagogos, psicólogos escolares, os psicólogos clínicos estão desenvolvendo trabalhos, né? Mas ainda é pouco. E isso acaba dificultando o diagnóstico. Então, assim, é muito necessário, tem muito ainda o que se fazer a respeito disso, desenvolver artigos, desenvolver trabalhos científicos e investigativos em cima desse problema. Aí, se você que está escutando a gente tem muitos estudantes de psicologia que são nossos ouvintes. Ficou a dica aí, ó, a Paula deu a dica. Pesquisem sobre o bullying nas escolas, é um tema muito em alta. Com certeza. Isso precisa ir muito. Isso vai facilitar muito tanto o diagnóstico como entender sobre e na questão de prevenção, de interrupção mesmo do bullying, de um trabalho mais preciso em cima desse contexto, né? É muito importante que tenha, sim, a parte de trabalhos científicos. Precisamos falar sobre esse tema em conversas cotidianas, em conversas científicas, em conversas na escola. É isso, né, Paula? Com certeza. É isso sim. Então a gente agradece, viu, você ter vindo aqui hoje pra gente poder movimentar e falar. É a primeira vez que nós estamos falando sobre isso aqui no Papo de Psi, e
a gente agradece demais a sua participação, porque precisamos fazer esse tema circular também, né? Sim, eu que agradeço falar sobre um tema tão importante. Temos que falar mais, temos que trazer, sim, que outras pessoas também participem e ajude todos nós nessa caminhada, né? A cuidar, a acolher tanto quem pratica o bullying como a vítima, né? Todos precisam de ajuda. Paula, eu agradeço mais uma vez, né, por ter aceito o meu convite, porque já deu para perceber que eu fiz a escolha certa, né? E a Mari concordou com a minha escolha. Porque foi muito importante essa conversa e é aquilo que foi colocado por você, porque foi bem direto. A gente precisa falar desse tema que é complexo de forma direta para que a informação chegue e faça fluir e faça promover o que precisa ser promovido. Ai, que bom. Eu que fico muito grata, gente. Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, tá? Muito bom. Um super papo. Nós aqui estamos, Paula. Volte mais vezes, será sempre bem-vinda. Ai, obrigada. Pode me convidar que eu vou. Então, você que nos escutou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Se tiver sugestões de temas, pode mandar pra gente. Se tiver perguntas que vocês ainda querem saber sobre esse tema, manda pra gente, a gente responde, a Paula responde. A gente vai deixar aqui na descrição do podcast as redes sociais dela para que você possa entrar em contato, então, caso surja alguma dúvida. Então, muito obrigada por nos escutarem até aqui e nos vemos na próxima quarta com mais um episódio. Um grande abraço e até mais. Para você que nos escutou até aqui, muito obrigada, um enorme abraço e até a próxima quarta. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespc e o da Lídia é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.